Glórias a Deus. Como todos sabem, nós estamos na nossa série de ensinos da palavra, amém? Aleluia. E nós temos recebido palavras maravilhosas sobre fé, sobre renovação da mente, tivemos agora sobre submissão e autoridade. E temos sido enriquecidos por Deus e pela sua palavra. E hoje a gente vai começar um novo tema, aleluia. Algumas pessoas estão ansiosas para saber. E eu vou falar sobre qual é o tema, amém? Aleluia. Nós vamos estudar um pouco sobre clamor. Aleluia. Gente, quando eu olho para esse tema, eu comecei a meditar. Meu Deus do céu, é vastíssimo, gigante, se você for olhar pela palavra. E é algo que muitas vezes os cristãos eles têm perdido de foco da sua visão acerca daquilo que Deus deseja fazer através de nós e das ferramentas, ou seja, da habilidade, da graça que Ele nos concedeu para que possamos desenvolver aquilo que Ele nos deu. Aleluia. Como igreja, nós temos um papel. Como filhos de Deus, nós temos responsabilidades. E Deus, Ele provê um meio para que a gente possa desenvolver isso. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, sobre clamor, amém? Eu comecei a ver o quanto a palavra fala a respeito disso. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 9. Mateus não, abre em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Aleluia. Eu quero começar lendo esse texto. Tenho algumas coisas para compartilhar com vocês. Aleluia. Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 1, diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Aqui ele está falando sobre o desígnio do sacerdote, sobre o papel do sacerdote, sobre o propósito pelo qual ele tinha sido estabelecido. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações. Espera aí rapidinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Estamos no versículo 7. Não sai daí. Eu quero ler o versículo 7 numa outra versão aqui. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Aleluia. Para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Glórias a Deus. Quando olhamos para esse texto, olhamos para a vida de Jesus. Aqui ele fala sobre o ministério sacerdotal, ou Jesus como nosso sumo sacerdote. Sobre aquele homem que, sendo Deus, se desfez da sua glória, se entregou até a morte, oferecendo o sacrifício vivo. O sumo sacerdote, para quem não conhece, era alguém responsável por oferecer sacrifícios. E existia um sacrifício que era especificamente o sumo sacerdote. Uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos, fazia uma oferta primeiro por si mesmo, depois oferecia pelo povo, fazia a mesma oferta pelo povo, e ele aspergia sangue sobre o propiciatório. Gente, eu não sou especialista nessas coisas de Velho Testamento, mas eu quero passar algumas coisas para vocês. Tem gente que gosta muito mais disso do que eu.
E é muito bom nessas questões de sacerdote, sumo sacerdote. Mas eu quero só que você atente a algo específico. A Bíblia fala no versículo 1 que o sumo sacerdote ele é designado entre os homens para representar os homens. Então isso mostra que Jesus, como sacerdote, como sumo sacerdote, ele não era apenas designado dentre os homens. A Bíblia fala que Jesus era homem e como homem viveu aqui na terra. Mas mostra também que ele, sendo escolhido dentre os homens pelo próprio Deus, foi chamado para representar os homens. Então havia uma representação. Jesus ele não veio à terra para falar dele mesmo. Ele não veio à terra para fazer sua própria vontade. Mas se você olhar toda a trajetória de Jesus, você vê que Jesus, na sua vida, gente, não era apenas com as suas orações, mas com sua vida ele intercedia por homens. Ele conhecia a necessidade dos homens. A Bíblia fala que ele estava rodeado de fraquezas. Ele conhecia o sofrimento humano. Então, ele podia, a Bíblia fala, ter compaixão desse homem. E a Bíblia fala que ele foi designado por Deus para representar, ser essa ponte entre o homem e Deus, para interceder. E a Bíblia fala que ele fez isso em determinado momento. Ele diz assim, olha, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem? Ao Pai, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Observa isso, o próprio Jesus, ele orava, ele clamava. Nesse momento, ele está falando sobre um clamor. Nos dias da sua vida. Se você olhar toda a trajetória de Jesus, você vai ver que Jesus era um homem de oração. Existem algumas orações de Jesus que chamam bastante a nossa atenção. A primeira é a oração de Getsêmani, onde Jesus ele está orando sobre algo que ele vai atravessar. Mas tem uma oração que me chama muito a atenção, que está lá em João capítulo 17, não precisa você abrir, mas se possível depois você leia. Fala sobre a oração final, antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ir para a cruz, ele ofereceu uma oração. E essa oração, preste atenção nisso, eu quero que você entenda isso. É muito importante nós entendermos o propósito das nossas orações. É vital para as nossas vidas que a gente compreenda o propósito das nossas orações. Pelo que eu tenho orado? Pergunta retórica. Pense um pouco. Pelo que eu tenho orado? O que tem sido, com efeito, a principal prioridade das minhas orações? Eu acho interessante lá em Mateus capítulo 7, Jesus instruindo sobre orar, ele diz, buscai e recebei. Aí quando a gente olha para isso, a gente diz, buscar e receber, buscar as coisas que eu preciso. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde, eu preciso ter uma vida boa, eu preciso de paz e tranquilidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso. Mas é engraçado que em Mateus capítulo 6, versículo 36, Jesus manda buscar, em primeiro lugar, uma coisa. Ele não diz que você não pode buscar as coisas desse mundo. Ele não diz que você não pode buscar coisas que vão trazer aprazimento para você, mas ele diz uma coisa, a tua prioridade é outra. No reino de Deus, nós temos outra prioridade, ou seja, buscar em primeiro lugar o quê? A minha tranquilidade, a minha paz, os meus bens, aquilo que eu quero. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando eu olho para a prioridade das minhas orações, gente, eu estou falando sobre clamor, mas é necessário a gente fazer esse pequeno ajuste. Aleluia. Falando um pouco sobre a prioridade da minha oração. Sobre o que é que tem sido o meu tesouro. Jesus falando sobre isso, ele disse que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, peraí, calma. Onde está o meu coração? Onde estão saindo as palavras da minha boca? Qual tem sido o foco das minhas orações? É um excelente termômetro para a gente avaliar quais são as nossas prioridades. O que a gente tem buscado em primeiro lugar. Porque a gente vai falar aqui um pouco sobre clamor. Mas clamor não diz respeito a você mesmo ou a mim mesmo. Não que você não possa clamar por alguma necessidade sua, mas essa não é a prioridade. Aleluia. E muitas vezes as nossas orações elas estão muito mais ajustadas para as nossas necessidades. Oramos com tanta intensidade quando vamos mandar o diabo largar a mão das nossas finanças ou algo parecido. Ou quando dizemos algo está nos afrontando. E você deve orar com intensidade, sim. Você deve orar com autoridade, sim. Mas espera aí. Será que só tem sido isso o alvo das minhas orações? Será que essa é a prioridade das minhas orações? Aleluia. Eu amo vocês, viu? Amém? Amo cada um de vocês. E eu vejo que a verdade, ela vem para libertar. Então, a verdade é uma expressão de amor. Aleluia. Porque o que liberta, meu amigo, te ama.
quer teu bem, quer teu benefício, quer você andando naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas muitas vezes, olhamos para a nossa vida e priorizamos muitas coisas. E achamos que nessas coisas está a vida eterna. Nessas coisas, porque existe aprazimento, existe prazer, são coisas boas. Muitas pessoas gostam de comer, muitas pessoas gostam de ter bens e é lícito. Mas espera aí, eu acho interessante Jesus orando lá em João capítulo 17. Gente, presta atenção nas orações de Jesus. Quando você for ler algum texto dos evangelhos e você for olhar a oração de alguém, você para e você começa a avaliar quais são as prioridades daquela pessoa. João capítulo 17, Jesus ora por ele mesmo, ora pelos discípulos e ora pela igreja. Eu posso dividir só para organizar nessas três partes. Em nenhum momento Jesus vai orar por ele mesmo, por coisas dessa terra. Em nenhum momento Jesus ora pelos discípulos por coisas naturais. Em nenhum momento Jesus ora pela igreja, eu e você, por coisas físicas. Ele ora para que eles fossem livres do mal, os discípulos. Ele ora para que os discípulos fossem um. Ele ora para que a igreja fosse unida. Ele ora para que eles fossem guardados do mal, do mundo que tenta arrastar. Ele não ora para que eles fossem ricos, tivessem suas contas pagas. É interessante que ele não ora nem por saúde divina. Aleluia, não estou dizendo que você não pode orar, mas eu estou querendo que você avalie a prioridade de Jesus nas suas orações. E preste atenção nisso. Jesus, ele ora por algo muito maior. E ele começa, João capítulo 17, a sua oração dizendo: olha, Pai, eu apresentei você aos homens. Eu fiz você ser conhecido aos homens. Aí ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, no caso ele, a quem enviaste. Esse é um bom alvo das nossas orações. Conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Espírito de sabedoria e revelação. Agora preste atenção, isso precisa ser ajustado. Jesus, na sua oração chamada oração sacerdotal, lá em Mateus capítulo 6, ele começa orando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, aí vem o pão nosso de cada dia. Mas primeiro veio a adoração. Santificado seja o teu nome. Seu nome seja engrandecido. Depois veio o propósito: venha o teu reino. Seja manifesto aos homens, que os homens conheçam a você, que os homens provem daquilo que você já prometeu. Preste atenção, já vi uma promessa do reino ser estabelecido, mas Jesus instrui seus discípulos a orarem para que esse reino viesse, para que aquilo que existe como promessa de Deus fosse manifesta. Jesus não ia mandar ninguém orar por algo que não fosse necessário. Porque o próprio Jesus diz em alguns versículos anteriores que aqueles que repetem as coisas sem entender o que estão repetindo não estão fazendo é nada. Vãs repetições. Pensam que vão ser ouvidos por Deus. Mas eles nem sabem o que estão falando. Estão apenas falando algo da boca para fora, mas não existe um coração, não existe um entendimento de um propósito envolvido. Então, quando ele diz venha o teu reino, é porque existe uma necessidade e existe uma responsabilidade. Responsabilidade de quem? De quem está orando. Porque se ele diz orem assim, é uma ordenança. Isso implica... Eu acho interessante, teve um texto que uma vez eu estava meditando. Deixa eu ver a hora. Tá. Quando a Bíblia fala que a gente vai dar conta de cada palavra vã que sair da nossa boca. Cada palavra. E eu sei que existem muitas palavras. Então é bom a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Mas
isso fala um pouco das nossas orações. O profeta Samuel, ele diz que ele, em determinado momento, ele é cobrado acerca de algumas coisas pelo povo, e ele diz: como eu pecaria contra o Senhor não orando por vós? Então ele entendia que ele tinha uma responsabilidade. Eu não estou aqui para jogar condenação, mas para fazer a gente avaliar e refletir sobre as nossas responsabilidades. A Bíblia diz que Deus nos constituiu que reino e sacerdote. Reino e sacerdócio. Eu e você, nós somos sacerdócio santo. É muito bonito quando alguém chega e diz, e é lindo. Nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo, reis e sacerdotes. Mas se a gente parar e sentar e avaliar calmamente, é maravilhoso, mas isso também implica em responsabilidades. Isso mostra que nós temos um papel, e quando fala do sacerdócio, lá em Hebreus, diz que ele era um representante. Ele intercedia pelo povo diante de Deus. Aleluia. Para quê? Para que eles fossem ricos? Não. Ricos das coisas eternas. Jesus disse, olha, tem um texto da Bíblia que eu acho fantástico, quando Jesus diz, olha, se a sua vida, na verdade foi Paulo que falou, se a nossa vida se restringe apenas essas coisas aqui que estão aparentes, por mais prazerosas que sejam, nós somos os mais miseráveis dos homens. É duro? Não, é a verdade. E a gente precisa avaliar, por quê? Porque se eu coloco as coisas nos seus devidos lugares, eu entendo o que é que eu preciso priorizar. Porque, vamos combinar, o mundo, ele lança uma série de prioridades para a nossa vida. Tudo no mundo é urgente. No mundo eu falo da nossa vida, não estou falando de pecado não, estou falando de dia a dia. Tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo é você, tudo você... Mas espera aí, calma. Eu tenho prioridades. E presta atenção, Deus não vai descer do céu para dizer o que eu e você vai fazer com as nossas prioridades, não. Ele vai nos trazer instruções. Mas quem decide, não, minha prioridade é minha devocional hoje. Minha prioridade é minha vida de oração. Minha prioridade é minha comunhão com o Pai. Eu não estou dizendo que você vai não fazer, deixar para amanhã, mas você vai priorizar as coisas certas. Esse tempo aqui é para isso. Porque, gente, é uma questão de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Eu não quero que você fique assustado não, mas a gente sabe que Jesus está vindo. Essa é uma verdade. Quer eu fale, quer eu não fale, ele vai vir. Eu prefiro falar. Então, o que é que eu tenho feito com a minha vida? Quais são as minhas prioridades? O mundo, ele começa a lançar prioridades. Trabalho, estudo, projetos, isso, aquilo, isso. Minha família. E nós devemos colocar cada coisa nos seus devidos lugares. Por quê? Porque nós devemos amar em primeiro lugar o Senhor. Ele é a nossa primeira, principal, maior prioridade. E nós não podemos desprezá-lo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, a nossa prioridade de oração... Porque, presta atenção, quando eu li esse texto, eu reparei que clamor tem 4 colunas. Foi o que eu percebi. Uma delas é propósito. Porque se existe propósito nas minhas orações, naquilo que eu peço, naquilo que eu clamo, deve existir um propósito específico para que eu possa me mover. Eu não estou dizendo que Deus vai aparecer, mas você vai saber no seu coração. Vai haver uma direção do Senhor, quer seja por um vaso que fala, quer seja pelo próprio Espírito, mas vai haver um propósito. Imagina se o alvo das minhas orações forem apenas... eu quero ganhar um carro. Meu Deus... Eu vou passar de noite orando agora. Espera aí, gente. E quando fala de propósito, fala desse ajuste. Do que deve estar sendo o alvo das minhas orações. Mas clamor não para por aí. Por quê? Quando eu fui estudar sobre clamor, é engraçado, são 2 palavras, eu vi em português também. No hebraico, é raka
Não precisa anotar não, esquece isso. É só para dizer que eu estudei. Mas para que você entenda também, para que você entenda também o que é que essas palavras querem dizer. Craso, se você pesquisar, fala sobre gritar alto, chorar alto. Fala sobre você se mover com intensidade, sobre alguma coisa específica. Então fala de um grito, mas fala de um motivo primeiro. Você não faz isso por qualquer coisa. Mas isso não fala apenas de um propósito, mas fala também de sentimento. Deve haver um sentimento. Ninguém grita, ninguém berra alto, ninguém chora alto se não houver um sentimento com aquilo que eu estou orando ou chorando. Existe uma ligação. Existe algo que me liga àquela situação, àquela pessoa. Não sei, eu posso estar chorando, mas eu não estou desconectado daquilo. Porque, a não ser que eu seja um ator de cinema. E Jesus, ele chama de hipócrita, mas tudo bem. Então, quando eu falo disso, eu falo de algo específico, eu falo de um propósito. Eu falo de uma intensidade. Eu não estou clamando aqui, meu Deus, tem compaixão do teu filho, ele está morrendo. Existe sentimento aí? Não, eu estou desconectado, estou distante, eu estou frio. Ah, pastor, mas se tiver propósito, já está feito. Quem disse a você? Eu acho fantástico a Bíblia, porque algumas pessoas... O que é que tem acontecido hoje? As pessoas estão distantes umas das outras. Isso é o mundo. O mundo ele tem criado meios para você se afastar de tudo. Dentro de você, você só pede para você só chora por você, é a minha dor, são os meus sentimentos, são as minhas emoções, é o que eu vivo, é eu, é tudo diz respeito a mim. Se não é comigo, tanto faz. Eu não me compadeço mais da dor do outro. Eu não paro. E sabe que isso tem se tornado algo muito comum. As pessoas passam pelas ruas. Eu não quero jogar condenação na tua vida. Entende isso. Mas eu quero que a gente pare para avaliar. Por quê? Porque o mundo está tentando arrastar. Você passa pela rua. Ou passamos muitas vezes pelas ruas. E não existe compaixão com relação às vidas. Pessoas que estão perdidas. Sem Jesus. Às vezes temos oportunidades de trazer o evangelho, mas ficamos um pouco envergonhados. Uma certa vez eu estava envergonhado de pregar o evangelho para alguém. Sabe o que foi que Deus me disse? Eu vou dizer para você. Mas ele disse para mim, tá? Ele vai morrer. Está indo para o inferno. E você está preocupado com o que ele vai pensar do que você vai dizer. Sabe por quê? Porque eu estava muito mais interessado em mim mesmo. Eu estava muito mais preocupado com a minha vida. Com o que é que vão pensar? Será que eu vou levar isso fora, alguma coisa? Será que... Eu fiquei preso no meu desconforto. Por quê? Eu estava interessado em mim. Enquanto eu devia estar olhando para o outro. Preste atenção numa coisa. Eu vi uma definição, achei interessante, e eu vou ler aqui para vocês. Existe mais um fator que é a perseverança ou... Minha letra é tão complicada que até eu esqueci, não estou entendendo aqui. Ou a persistência. Isso, a palavra é essa. Fugiu. Persistência. É algo também que existe quando diz respeito ao clamor, porque muitas vezes a pessoa ora por algo, se conecta, fala, daqui a pouco se levanta, vai embora e o coração se desconectou daquilo. Que sentimento é esse? Que está conectado, depois se desconecta. E eu vi uma definição que fala que o clamor é uma súplica, um pedido em voz alta, com fervor, com sentimento de piedade e compaixão. Quem clama por algo, pede ardentemente. Ardentemente. Gente, quando você quer uma coisa, alguma coisa aconteceu, que existe um sentimento, você se move. Mas muitas vezes não temos mais esse sentimento pelo outro, ou por aquele que está distante da gente, ou por um propósito, pela igreja. E eu quero
eu ia começar falando sobre, a gente já falou um pouco sobre propósito, sobre esse ajuste nas nossas orações, a importância de vermos a prioridade de Deus, porque assim a gente vai ver as nossas. Gente, quando você passar pelas orações na Bíblia, as orações de Jesus, as orações de Paulo, você comece a ler, entendendo o que é que ele tem como prioridade nas orações dele. Não existe uma oração de Paulo nos evangelhos pedindo por bens materiais. Uma. Pode ler as cartas dele todas. Mas você vai ver Paulo chamando para orar por propósitos, por igrejas, por algo que Deus desejava fazer na terra. Ele orava para que a igreja e os irmãos crescessem. Ele orava para que Deus fosse visto na vida daqueles homens, para que eles crescessem em amor, em fé, e tivessem plena certeza da esperança da vinda de Cristo. Então, o propósito das orações de Paulo não eram coisas naturais. Aleluia. Mas tem algo que eu estava meditando, e eu quero compartilhar isso com você também. Abre lá em Mateus capítulo 9, agora a gente vai começar a folhear bastante a Bíblia. Mateus capítulo 9. Aleluia. Você foi chamado para interceder. Não é uma opção, amém? Mateus capítulo 9, versículo 35, eu quero que você preste atenção. Veja, quando você lê um texto, você começa a observar o que aquele texto está trazendo como verdade. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando a todas as enfermidades e doenças. Ao ver. Ao quê? Ver ou observar as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, peçam, pois ao Senhor da seara, ou da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Preste atenção, muitas vezes lemos só o final desse texto. Olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orem ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Mas foi assim que começou o texto? Não. A Bíblia fala que Jesus começou na sua missão, no seu propósito. De cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, indo nas sinagogas e ensinando, curando os enfermos. E o que foi que ele viu? Ele viu algo. Ele viu uma situação. Ele percebeu uma necessidade. Ele fala de ovelhas sem pastor. Ele fala de pessoas no sofrimento. Ele fala de pessoas desgarradas e ele teve compaixão. Ele não se dispôs, olha, tá vendo? Orem. Porque eles precisam. Ah, pastor, eu vou orar porque é um mandamento. Foi, Jesus ordenou, mas para que ele ordenasse, não só, preste atenção, Jesus estava com os discípulos e eles também viram aquilo. Jesus não foi sozinho e voltou e disse, e contou a eles. Eles viram as necessidades. Eles viram que estavam como ovelhas sem pastor. Eles viram que havia sofrimento naqueles homens. E Jesus, ele se compadeceu. Gente, preste atenção. O evangelho não é algo sem sentimento. Porque muitas vezes, na religião, na tradição, na ortodoxia, seja lá como se chame, as pessoas dizem, não, eu devo orar porque é um propósito, eu devo orar porque é uma ordenança. Jesus, quando foi ressuscitar o seu grande amigo, ele chorou. Sim. Jesus, quando foi purificar o templo, ele não saiu, com licença, por gentileza. Ele falava alto. Existia um sentimento. Por quê? Agora preste atenção. Não estou dizendo para você sair aí derrubando nada, não. Mas eu estou dizendo que existe... Deus não nos deu os nossos sentimentos como algo ruim. Os nossos sentimentos, eles percebem... Quando você vê algo, você percebe o efeito daquilo. Você percebe a situação. E as suas emoções e sentimentos, eles medem
como você vê aquilo. Algumas pessoas, elas têm alguma dificuldade e elas colocam, que a gente chama, o povo chama de dramático, eles colocam as emoções um pouco mais acima. Mas normalmente, suas emoções, elas são uma visão interna daquilo que você está observando no meio. Se aquilo lhe causa indignação, significa que é algo perigoso. Se aquilo lhe causa um certo temor, é porque existe um risco. Então as suas emoções, elas são tipo uma certa medida de como você observa as situações. Claro, tudo precisa ser feito em equilíbrio. Mas Deus, ele não nos deu emoções. Porque falamos muito em renovação da alma, em transformação, e algumas pessoas falam em anulação de sentimentos. A Bíblia é algo equilibrado. Aleluia. Então precisamos entender que mesmo Jesus, eu acho interessante, Jesus estava saindo, se eu não me engano está em Lucas capítulo 7, Jesus está saindo está indo para Jerusalém, ele passa por Naim, e vem um cortejo, uma mulher viúva com um único filho, e ele morto. A Bíblia diz que Jesus se compadece. Ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Ele para o cortejo lá. E ele vai até aquela situação. Por compaixão. Não porque existia um mandamento simplesmente. Preste atenção. Jesus disse lá em Lucas que a missão dele era vir à terra, curar os enfermos, trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas para que ele se movesse daquele jeito, havia compaixão, havia um sentimento pelo homem, pela necessidade humana. Então quando eu oro pelo meu irmão, muitas vezes existem, eu não estou dizendo que você faz isso, graças a Deus, mas eu estou dizendo que muitas vezes eu posso, e eu já me vi fazendo isso, há algum tempo atrás, orações mecânicas. Pai, obrigado pela vida do teu filho. E às vezes o irmão está num perrengue de Torá, passando por situações de dificuldades. E presta atenção, o Espírito Santo sabe da necessidade dele. E ele pode te ajudar a orar por ele, mas deve haver um sentimento. Deve haver uma ligação. E Jesus, ele não estava separado, ele não tinha aquela visão. Existem pessoas que elas querem... A gente sabe que para você perceber algo, você tem que ter uma visão de fora. Mas tem gente que está tão de fora que nem parece que ele está vendo a dor ali. Não são todos os médicos, mas você já deve, talvez tenha se deparado com um médico que parece dizendo, você tem isso, você tem aquilo, nem olha para sua cara. Tá, tchau, desculpa. Você está com câncer, viu? Então, peraí. É uma pessoa que está ali. É alguém que tem emoções, que tem sentimentos, que tem sonhos. Que Deus ama. Aleluia. E que você deve amar também. Quando olhamos, preste atenção. Eu estou falando sobre ter um sentimento para com aquilo que você vai estar orando. A Bíblia fala que Jesus disse. Chega um certo cidadão e pergunta a ele, quais são os mandamentos? Ele diz, olha, ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E ama ao teu próximo. Ama a Ele. Tenha um sentimento por Ele. Essa pessoa que está ao seu lado, que muitas vezes a gente se levanta para orar, é alguém que você deve amar. E quando você for orar por ele, não ora de maneira mecânica. Quando você for orar por algo, eu vou orar. Sabe o que tem acontecido? Misericórdia. Aleluia. Muitas pessoas têm orado por propósitos, mas não existe o entendimento daquilo que estão orando. Eu vou orar pelas crianças na África, pelo evangelho em outro país. Às vezes você nem sabe qual é a necessidade que está passando lá. Eu digo isso porque eu já fui orar. Vamos orar por tal coisa. Vamos orar para que o evangelho, e quando eu oro pelo perdido, para que ele se salve, eu vejo a condenação que está sobre a vida dele. A Bíblia fala que são filhos da ira.
filhos da desobediência. E todo o sofrimento que existe nessa vida, porque a Bíblia fala sobre maldição, está reinando na vida dele hoje. Pode estar cheio do dinheiro, mas isso não vai trazer nada. Então deve haver um sentimento. Será que eu tenho sentido a dor do perdido? Será que quando eu oro por algo, existe um sentimento? Algo que me liga àquilo, ou eu tenho só orado como quem está de fora? Só orado para cumprir tabela. E muitas vezes eu estou com boa intenção, mas eu estou fora do propósito. Eu posso estar com muito boa intenção, mas não foi assim que aprendemos de Cristo Jesus, que se compadecia, que amava, que entendia que muito mais do que simplesmente algo, existiam vidas envolvidas. Quando oramos por uma igreja, existem vidas envolvidas, tanto as pessoas que estão naquela, quanto as pessoas que serão alcançadas. Existem necessidades. Quando oramos pelo propósito eterno de Deus, quando dizemos, venha a nós, quando eles oravam, venha o teu reino, seja manifesto aos homens, a gente pode olhar isso para quando Jesus disse, olha, ovelhas sem pastor. Ele estava orando para que fossem levantados homens para pregar o evangelho, mas primeiro ele viu a necessidade. Você só pode ter sentimento quando você vê a necessidade. Quando você se coloca. E se fosse eu? Então existe uma dor. Abre comigo lá em Gálatas. Eu quero bater um pouquinho nessa tecla, porque eu percebo que é algo que estamos tendenciosamente, não nós, mas existe uma tendência de afastamento na igreja cristã. Quando eu falo das denominações de maneira geral. E é o que a gente precisa ter em vista. Abre em Gálatas capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Eu estou em Gálatas. Estou. Eu acho que não é Gálatas 4, não. Acho que é 5. Vai para o 5. Aqui, achei. Eu perdi aqui. Eu queria esse texto. Mas preste atenção em algo. Capítulo 4 mesmo, versículo 19. Achei. Eu insisti porque eu queria esse texto, só que eu esqueci de botar a referência aqui. Versículo 19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Preste atenção nisso. Paulo ele fala sobre uma dor, sobre um sofrimento, sobre algo que ele sentia. Estou novamente. Ele começa esse texto chamando ele de meus filhos. Meus filhos fala de uma ligação. Você não chama de meu filho qualquer pessoa. Ele fala de uma ligação de pai, uma paternidade. Ele fala de um sentimento que havia. E se você ler Gálatas, você vai perceber que no início de Gálatas é um dos livros que Paulo vai mais direto ao assunto. Ele não arrudeia muito, não. Ele não faz toda aquela introdução que normalmente ele faz, falando de maneira afetuosa. Ele dá a apresentação, ele inicia a carta e ele já começa no assunto. Porque havia uma necessidade, algo muito sério estava acontecendo ali.
E é interessante porque Paulo ele fala que novamente ele estava tendo dores de parto. Ou seja, aqueles filhos em determinado momento eles nasceram. Eles começaram, se você ler Gálatas, você vai perceber isso. Eles começaram a se afastar de Cristo e voltaram para os rudimentos judaicos. E por causa disso, eles estavam perecendo. E Paulo ele diz, olha, novamente, mais uma vez eu estou sentindo as dores de parto. Meus filhos, eu estou sentindo dores de parto por vocês. Não era apenas uma carta que estava sendo escrita, mas havia um sentimento que Paulo nutria por aquele povo. Existia amor. Existia uma necessidade de cuidado. Havia uma preocupação da parte de Paulo com aquele povo. E eu tenho plena convicção que essas dores eram passadas nas suas orações, assim como na sua carta. É interessante quando você lê a carta de Gálatas, não estou dizendo que Paulo, mas você vê aquela urgência de Paulo. Meus filhos, presta atenção. Vocês começaram tão bem. Então havia um sentimento. Paulo, ele fala lá em Filipenses capítulo 1, na verdade capítulo 2, ele fala sobre entranháveis afetos de misericórdia. E é engraçado que Paulo lá ele pergunta, existe, se há comunhão com o Espírito, se há uma exortação em Cristo, aí ele diz, e se há entranháveis afetos de misericórdia. Ele fala de um afeto profundo. Se existe em vós esse afeto, então, se Paulo questiona isso, é porque existe a necessidade de haver essa afeição, essa ligação. Eu não entro por essa porta e saio sem falar com meu irmão. Eu não estou alheio ao meu irmão e às suas necessidades. Claro, não estamos falando aqui de vitimização. Aleluia. Porque seu irmão muitas vezes pode corrigir você. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor inocente sobre você, rapaz. Deus está com você. Pode corrigir, exortar, sim, mas é porque Ele te ama. E é interessante nesse texto, lá em Gálatas, que Paulo ele fala algo interessante. Antes de ir para esse trecho, eu só quero citar mais 2 exemplos rapidamente. O primeiro, se você ver a história de Jesus, lê os evangelhos, você vai ver que Jesus se movia por compaixão. Multiplicação de pães. Jesus se compadeceu do povo porque eles iam perecer. Não era um milagre porque já era do feitio de Jesus, não. Havia uma necessidade, mas havia compaixão. Mesmo havendo necessidade, mesmo Jesus sabendo o propósito pelo qual ele tinha sido estabelecido, havia um sentimento com aquilo que Jesus ia fazer. Então, quando Jesus multiplica pães, porque havia uma ligação dele com a multidão. Se a gente liberar eles, eles podem perecer. Toda a vida de Jesus, ele se compadecia, havia um sentimento. Então, não permita que você ou eu que nós estejamos tão distante daquela situação que não haja no nosso coração um sentimento acerca daquilo. Que não possamos nos condoer com a dor. Porque quando a gente viu lá em Hebreus, a gente vê que ele conhecia a fraqueza humana, ou as necessidades, o sofrimento humano. Por isso que ele podia se compadecer. Aleluia. E é interessante que no versículo 18 que a gente estava lendo, Paulo diz que estava com dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Então Paulo não ia se ligar e se desligar daquilo tão rapidamente, mas até que o propósito fosse cumprido. Lá em Lucas capítulo 18, abre lá, não vou ler todo. Eu falei sobre propósito, eu falei sobre um sentimento,
Mas nesse texto a gente vê que Lucas, capítulo 18. Isso. No texto que a gente leu agora de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, a gente observa que Paulo, ele sentia dores de parto por aquela igreja. E é interessante, antes da gente ler lá Lucas capítulo 18, se você ler Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala que ele tinha um sentimento até por pessoas que ele nunca tinha visto. Ele fala de ter sentimento por pessoas que ele estava ausente. Imagina, pessoas que você nunca viu, você tem um sentimento. Você tem uma ligação com aquela pessoa. Porque você viu uma necessidade. Porque você reconhece que existe uma ligação. Quando nós nos reunimos aqui e oramos pelo perdido, são pessoas que você nunca viu. Nunca tocou nelas. Nunca ouviu elas falar. Mas existe um sentimento. E não é porque aquela pessoa está distante, aquela pessoa está longe, não nos afeta e a gente, não, vamos orar por ela. Não, a gente ora porque existe um sentimento antes de tudo. E Paulo, ele fala que mesmo ausente de Colossos, ele nutria algo pelaquela igreja. Ele estava ansioso por estar com eles. Ele tinha um sentimento por elas. E não apenas por uma igreja, mas por pessoas que ele nunca tinha visto em outras regiões. E eu acho interessante que Paulo ele diz, olha, e quando eu ouço falar de vocês, Paulo ouvia. Jesus viu, Paulo ouvia. O que é que ele fazia? Não cesso de orar. Isso fala de persistência. Isso fala de perseverança. Isso fala de um sentimento que tinha sido gerado que fazia com que ele se movesse. E continuamente orasse por aquele povo. Aleluia. E em Lucas capítulo 18 fala a parábola, aqui tem como a parábola da viúva persistente. E a gente sabe que essa parábola conta a história de uma viúva que tinha uma causa na justiça e começou a ir aquele juiz e dizer, ó, resolve minha causa, resolve minha causa, resolve minha causa. E o juiz não temia ninguém, mas por causa da insistência daquela mulher, versículo 7, quero que você leia comigo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa contudo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aleluia. Preste atenção nesse texto. Jesus ele começa falando a história de uma viúva e depois ele traz aquilo a uma realidade. Primeiro, Deus não é injusto. Ele diz, olha, se esse juiz, que era injusto, pela persistência daquela mulher, deu ouvido a ela, imagina Deus justo e bom e que te ama. E eu acho interessante porque ele diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ele fala sobre um clamor. Ele fala sobre um clamor contínuo, constante. Dia e noite. Clamam. Então não é qualquer tipo de oração. É um clamor. Então aqui mostra. Mas ele diz que isso só vai acontecer se. Só vai existir clamor na terra se existir fé na terra. Mas ele diz que rapidamente Ele fará justiça. Mas isso mostra que muitas pessoas têm parado, desistido. Não oram até que. Paulo ele diz, olha, eu vou orar por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu não vou cessar de orar. Como ele fala lá em Colossenses, não cesso de orar por vós. Ele fala isso também em Éfeso, não cesso de orar por vós. E Jesus diz que Deus fará justiça àqueles que clamam dia e noite. Clamor fala de intensidade, fala de sentimento, fala de entendimento de propósito, fala de persistência e perseverança. Quem clama, meu amigo, não clama só um pouquinho, mas clama até que. Aleluia.
Mas a coisa que mais me chamou a atenção no que diz respeito ao clamor é a intensidade. Intensidade. Para que exista intensidade tem que haver sentimento. Porque o sentimento é o que pode regular. Muitas vezes queremos que o Espírito Santo nos mova em compaixão. Que o Espírito Santo nos leve a um clamor. Mas se você for olhar para a palavra, isso não é regra. Jesus, ele viu. Paulo, ele ouviu. E ele se moveu para orar intensamente por aquele povo. E se a gente for olhar para as Escrituras, eu quero que você vá para Romanos. Por que é necessário intensidade? Romanos capítulo 15. Hoje é dia de lançar fundamento. E esse fundamento é o que vai sustentar as nossas vidas naquilo que Deus irá fazer. Mas é importante que isso esteja bem fundamentado nos nossos corações. Em Romanos capítulo 15, versículo 30 diz assim: recomendo-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em quê? Em orações, em quê? A minha versão fala na minha luta. Algumas versões dizem combatam comigo. Algumas versões falam de uma luta. Espera aí, como assim? Aí na minha versão diz assim: orem, se unam a mim na minha luta, orando a Deus a meu favor. Luta fala de algo intenso. Ah, pastor, mas eu venci, eu não tenho uma luta. Paulo está falando em combate, está falando em luta. Se unam comigo em oração. Se unam a mim em oração. Combatam comigo em oração. Uma luta é algo muito intenso. Ninguém vai para uma batalha para apenas ficar lá. Às vezes eu digo, as pessoas de boinha, tranquilo. Não, um combate fala de intensidade. Fala de algo que você se envolve e que tudo. Eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre amar ao Senhor, fala com toda a nossa intensidade. É interessante quando olhamos clamor, ele fala de muitos aspectos da vida do homem. A Bíblia fala que eles começaram a clamar quando Jesus entrou, aquela entrada triunfal em Jerusalém, falando hosana nas alturas, falando sobre a vinda do reino de Deus através de Cristo, sobre o Messias. Mas muitas vezes nas nossas orações nós nos envolvemos nas nossas emoções, nos nossos louvores a gente envolve as nossas emoções, mas nas nossas orações estamos meio apáticos, apenas orando. Muitas vezes o ministro diz, ore com intensidade, e a gente continua, oh Pai, obrigado. Existe a necessidade de intensidade. Clamar por algo. Tem que existir um sentimento, mas existe uma necessidade, uma intensidade. A Bíblia fala que Bartimeu, filho de Timeu, estava no meio do caminho, ouviu falar que Jesus estava passando. Foi o que ele fez? Ele começou a gritar. E é interessante porque as pessoas ao redor dele, cala a boca, homem. Para de aperrear o mestre. Não incomoda ele. E o que é que ele fazia? Ele gritava com mais intensidade, ou seja, ele não estava nem aí para quem estava ao redor dele. Aleluia. Ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando ou dizendo dele. Ele precisava de algo e ele iria gritar até que. E é engraçado que a Bíblia não diz que o cortejo de Jesus parou quando ele começou. Ele gritava, falaram com ele, ele gritava mais alto. Continuou até que Jesus parou. Aleluia. A Bíblia nos instrui e nos mostra. Se você ler a palavra, você vai ver muito isso.
Pessoas que se envolviam com coisas que iam muito além delas. Naquele caso, Bartimeu tinha uma necessidade pessoal. Mas nós, como igreja, temos uma necessidade muito maior. Que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, que a palavra seja pregada. A Bíblia nos mostra que nós, com as nossas orações, somos aqueles que vão preparar os caminhos para aquilo que Deus irá fazer. Neste local, nesta nação, no mundo, através dos tempos. Eu e você somos frutos daquela oração de João capítulo 17 de Jesus. Eu e você somos frutos das orações de Paulo pela igreja. Eu e você somos frutos de homens e mulheres que decidiram ter um sentimento comigo e com você, antes mesmo de te ver. Jesus não tinha visto eu e você. Não com os olhos naturais, porque ele estava na terra e a gente nem tinha nascido, 2000 anos atrás e um quebrado. Se fizer as contas, acho que estava sei lá, longe demais. Mas preste atenção, Jesus ele decidiu se envolver comigo e contigo. E hoje nós estamos aqui. Hoje nós somos um em Cristo. Hoje estamos livres do mal. Por quê? Por causa da intercessão dele. E a Bíblia fala que ele ainda intercede por nós. Mas preste atenção. É porque existia um sentimento. Mesmo não te conhecendo e não me conhecendo. Estamos apenas começando, gente, sobre clamor. É só o começo. Eu sei que hoje é mais uma abertura de algumas coisas. É mais a quebra de algumas questões, mas eu sei que essas sementes plantadas nos nossos corações, sobre entender realmente, sobre o que eu tenho orado, sobre o que eu tenho gastado muito tempo, ou despendido tempo nas minhas orações. Qual tem sido o alvo das minhas orações? Eu devo pesar isso, devo examinar a mim mesmo. E orar para que o Espírito Santo consiga ou coloque, conseguir ele consegue, mas que ele esteja colocando sempre uma visão acerca de mim mesmo, para que eu possa me ajustar. Deve haver um sentimento, e é isso que a gente precisa desenvolver, porque se não houver sentimento, não existe intensidade. E intensidade fingida não serve de nada. Então precisamos desenvolver um sentimento. Então antes de orar por algo, eu sei que você não precisa saber a vida da pessoa, mas ore no Espírito. O Espírito pode te revelar, não a situação, mas a necessidade. Já teve momentos que eu orei por pessoas, mecanicamente. Parecia um computadorzinho. Tem que falar isso, o scriptzinho, não. Mas quando eu entendi que aquele era meu irmão, que ele tinha necessidades, que ele passava por situações difíceis, e que eu estava ali para ser uma coluna para ajudá-lo, meu Deus, que honra. Que oportunidade. Quando a igreja é convocada para orar por algo, um propósito, um missionário, alguém que está distante, ou algo que vamos desenvolver, veja, a Bíblia diz que Jesus, ele viu a alegria que estava proposta, por isso ele suportou o sofrimento. Então precisamos antever algo. Porque quando vemos, quando ouvimos, sentimento é gerado nos nossos corações, e aí vai haver a intensidade correta. Nem de mais, nem de menos, mas a correta. Eu quero dizer algo para você. Não faça. Comece a trabalhar isso. Não desenvolva mais orações e atitudes com pessoas de maneira mecânica. Antes de orar por algo, um propósito, uma pessoa, ore em línguas. Nem sempre vai dar, mas se for possível, faça isso. Para quê? Para que haja uma... E muitas vezes você vai se informar sobre aquilo. Ah, eu vou orar por tal propósito. Imagina se você sabe qual é a necessidade real. Você vai orar com muito mais propriedade. Então, se eu quero orar por acaso por uma nação, eu vou pesquisar. Eu vou ler a respeito daquilo. Se eu quero orar por algo específico na minha igreja, por que não conversar com a liderança acerca daquilo? Pai, Deus colocou no meu coração acerca da igreja, de orar pelas crianças da nossa igreja. Conversa com a liderança das crianças. Pergunta, você está precisando de oração para alguma coisa? Eu quero me envolver contigo, eu quero me ligar contigo, eu quero lutar junto contigo em oração. Nós estamos juntos. Se você desenvolve algum trabalho na igreja, você vê a necessidade. Ore por aquilo.
Se Deus colocar e você vê uma necessidade, se envolva, lute juntamente com aquela pessoa em oração. Muitas vezes vamos falar daquela pessoa. Muitas vezes vamos... Eu não estou dizendo que você não pode dar conselho. Mas às vezes damos um conselho e saímos. Esquecemos aquela pessoa. E eu vou dizer algo. Se não existir uma ligação, corre o risco de você... Aleluia. Eu digo isso porque eu já dei conselhos arrogantes. Eu não estou falando para você olhar para a pessoa que aconselhou você e dizer, foi ou não foi. Não, estou dizendo para você avaliar. Porque, gente, um líder, quando ele vai aconselhar alguém, ele ora por aquela pessoa. Porque a gente sabe, como liderança, o quanto aquela pessoa é preciosa para Deus. Muitas vezes a gente sabe, como liderança, o quanto aquela pessoa está indo para um caminho de destruição, dependendo da situação. E o quanto ela precisa se ajustar em Deus. Por isso que muitas vezes a gente diz não. Não é para magoar, não. É por amor mesmo. Então, quando você for... Eu não estou dizendo que você não pode aconselhar, aconselhe. É seu irmão. Chegue para ele mesmo. Fale. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que guardar... Não, eu vou guardar meu coração e ficar calado. Nem sempre. Porque às vezes a gente está guardando nosso coração, mas a gente está guardando mesmo para não ficar... como é que eu posso dizer? Não ficar queimado com o irmãozinho. Eu, pensando em mim. Quando a Bíblia nos instrui a falar. Em amor. Por quê? Porque, meu irmão, eu quero ver você bem. Por isso que eu vou dizer isso. Ajuste isso aqui. Para o seu próprio bem. Não é? Então, ore. Ore por aquilo. Ore por aquele propósito. Ore pela igreja. Quando você orar pela igreja, veja a igreja como um todo. Não veja apenas seu departamento, sua necessidade. Porque às vezes nós temos uma necessidade institucional. Ou seja, meu departamento tem essa necessidade, eu vou só orar por ele. Não, é uma igreja, é um corpo. A mão, ela tem um papel. Mas ela é responsável também pelo pé. Quando o pé tropeça e se machuca, o que é que a mão faz? É a primeira a ir lá, jogar água, limpar, ela cuida. Ela sente a dor. Por isso que ela se volta. Quando aquele membro está sofrendo, todo o corpo sente a dor e os membros eles se voltam para ele. Por quê? Porque eles querem fazer estancar a dor, eles querem fazer sarar, eles querem cuidar daquilo. Para quê? Porque todo o corpo está sentindo. Somos o corpo de Cristo. Deve haver sentimentos uns pelos outros. Quando eu falo corpo de Cristo, isso vai além dessas 4 paredes, vai além da nossa denominação. Eu estou falando do propósito eterno de Deus, que seu nome seja conhecido a todos os homens. Porque na sua graça abundante, ele derramou sobre toda a terra.